aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. Ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará. Jesus, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. Ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará. Jesus, como é bom poder e como é bom saber que maravilha, gente. Bom dia, feriado, terça-feira, 2 de novembro, aqui em Goiânia. Chuva gostosa, tempinho bom pra gente ficar na cama, né? Gostoso pra gente dar uma emendada. Tempo que muitos estão aproveitando. Hoje se celebra o Dia dos Mortos. Muitos trazem à memória seus entes queridos que se foram. Como é complicada essa separação, não é? Inevitável. E às vezes a gente vai vivendo como se isso nunca fosse acontecer. Como a gente jamais fosse se separar dessa dimensão aqui. Dessa existência aqui. Só que é inevitável. Seria maldade de Deus? Seria insensibilidade de Deus? Não. Ao contrário, Ele nos mandou Jesus, né? E nessa manhã, eu acordei um pouco mais cedo com uma passagem no meu coração. Dentre os vários episódios que a gente vê Jesus agindo, e sempre há significados infinitos naquilo que... pequenos atos de Jesus. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu queria orar com você, queria agradecer a presença do Senhor. Nós já estamos aí quase lotando a nossa live aqui, não é? E eu queria orar com você para que a gente pudesse, de alguma forma, conversar sobre essa passagem de Jesus aqui registrada no capítulo 13 do Evangelho de João. Se você puder, pega a sua Bíblia aí e, querida, e esteja aqui comigo, Evangelho de João no capítulo 13, enquanto as multidões estão afluindo para a nossa sala virtual aqui, tá bom? Vamos orar?
Te agradecemos, ó Senhor, por essa manhã tão gostosa, que o Senhor nos permite, ó Deus amado, desfrutar desse clima tão gostoso, tão ameno aqui na nossa cidade, chuvoso. E quero colocar, ó Deus amado, diante de Ti todos aqueles corações enlutados, ó Deus amado, que hoje trazem à memória, Senhor amado, os seus entes que já se foram, que partiram, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor que é o Deus de todas as consolações, a Tua palavra diz que melhor é ir na casa do luto do que na casa da festa. Porque quando nos confrontamos com o luto, nós somos tomados, somos conscientizados do fim de todos nós. Mas na festa, às vezes, nos iludimos, achando que somos eternos aqui, somos inabaláveis. Portanto, Senhor amado, em nome de Jesus, nesse espírito de reverência, de quebrantamento diante do Senhor, ó Pai, eu me associo aos meus irmãos aqui e te peço que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor nos guie a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em João, Evangelho de João, no capítulo 13, João narra o seguinte episódio. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Ele continua, João continua a narrativa aqui no versículo 12 em diante. Ele diz: Olha, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Muito bem, muito bem. É claro que a gente aqui não tem o objetivo, nessa conversa nossa aqui, de fazer uma exegese desse texto, mas é impossível você olhar pela ótica, pelas lentes do Evangelho e não ver que aqui tem todo sentido e princípios eternos num ato tão singelo. E Jesus já estava no apagar das luzes do seu ministério, já estava ali na última ceia com seus discípulos, e ali eles discutiam ali quem era o maior, né, quem era o mais importante, essas coisas que a gente, quando é criança, quem cospe mais longe, né? Quem tem o pai mais rico, quem tem a roupa mais bonita, quem é o mais maior de grande. Essas coisas tão infantis, às vezes a gente vê sendo bandeirosamente manifestas nas nossas experiências espirituais, onde a gente se imagina num concurso, numa gincana em que a gente pode se comparar ou chegar na frente dos outros. Mas Jesus dá um exemplo aqui de serviço. Ali na ceia, ele pega uma bacia, toalha, e vai lavar os pés dos discípulos.
Claro que Jesus estava falando aqui sobre humildade, sobre serviço, sobre a natureza do Filho de Deus, do reino de Deus, é servir, não é ser servido, não é ser cliente, a ser mimado pela comunidade, pela liderança espiritual, não é ser aquele líder que vai ser bajulado pelos seus liderados. A natureza do reino de Deus é serviço, porque é um reino de amor, e amor é servir. Amor é muito mais do que palavras, é muito mais do que poesia, é muito mais do que declarações públicas. Amor é atitude de serviço, buscando sempre o bem do outro. E assim foi que Jesus mostrou aqui. Mas hoje, especialmente, essa palavra fala comigo de um modo diferente, como já falou. Porque eu vejo aqui as pessoas, os discípulos ali, embora convivessem com Jesus, viram da parte de Jesus uma atitude inusitada, estranha, para alguns até de certo ponto bizarra. Jesus pega uma bacia, toalha, e vai lavar o pé imundo daqueles homens. Imagino que devia ter ali, né? Unha encravada, frieira, macuco, pé sujo. E Jesus se põe, chulé, e Jesus se põe a lavar. Atitude meio fora da caixa. E aí a gente vê que Jesus, ele usa meios que nem sempre você e eu achamos os meios adequados. Mas tudo que Jesus faz, por mais estranho que seja, de certa forma nós vamos aprender, nós vamos ser ensinados, nós vamos ser corrigidos, nós vamos ser moldados no caminho do reino. Porque como nós dissemos aqui no começo, hoje o nosso país se comemora aí, se celebra a lembrança do Dia dos Mortos, dia de finados. E às vezes a gente imagina que esse dia não chega pra gente. E quando chega, muitos de nós somos apanhados de pavor, de perplexidade. Mas é a natureza, não há como você e eu vivermos aqui e vivermos eternamente aqui. Moisés chega a dizer que a nossa vida vai a 70, 80 anos, e quando chega aí nessa fase, o melhor desses dias é canseiro e enfado. Por isso ele ora lá no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Mas eu vejo aqui Jesus ensinando que se você e eu estamos com ele, os discípulos estavam seguindo a ele, por mais estranha que seja a atitude que Jesus promove e que permite que aconteça na nossa vida, sempre é para nos ensinar. E é sempre para o nosso bem. Paulo teve essa sacada, né? Paulo teve esse entendimento que ele diz lá: todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos e Pedro tem uma atitude que normalmente você e eu temos, de querer controlar Deus, de querer ensinar os caminhos que Deus tem que tomar para agir na vida da gente, de querer ditar para Deus aquilo que a gente acha mais confortável, mais coerente, mais eficaz, para que a gente tenha a bênção de Deus na vida da gente. Se esquecendo que o Senhor, ele é o soberano, quem dita, quem faz o acontecer, porque dele é o querer e o realizar. É ele que manda. Nós somos meros servos. E aí Jesus ensina aqui que quem manda é ele. Todavia, mesmo ele tendo todo o poder para mandar, ele nos serve. E deixa ele agir da maneira que ele agir. De repente você está passando por um perrengue na sua vida, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo praticando, andando no caminho da luz, da verdade, de repente vem uma situação que você imagina, que você jamais se imaginava passando pelo aperto que está passando. E às vezes a gente quer ensinar a Deus, está na hora de parar, Deus, como é que o Senhor quer fazer? Não, simplesmente se aquiete, deixa ele agir, ele está agindo. Nós precisamos ser meninos, é na pureza, a Bíblia diz. Mas quanto ao juízo, precisamos ser adultos. E às vezes nós queremos que Deus fique dando satisfação, passando um update para nós toda hora, né? Toda hora, eu vou fazer isso, porque isso vai acontecer, isso. Não, nós estamos caminhando com Ele.
E Pedro não estava entendendo e disse: Senhor, mas não é o Senhor que tem que lavar os meus pés. Aí Jesus disse para ele, mais ou menos assim, né? Baixa a bola, Pedro. Fica quieto aí, eu sei o que eu estou fazendo. E se você não permitir que eu haja com você, você não tem parte comigo. E às vezes a gente não quer permitir que Deus faça do jeito que Ele quer na vida da gente. A gente diz que a gente entregou para Ele o nosso caminho. Né? Como disse Davi lá no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, mas confia. Pode deixar que Ele vai fazer. Não fique dando palpite naquilo que Deus tem que fazer ou não na sua vida. Ele sabe o que está fazendo. E a gente nem sempre tem o controle, né? Nem sempre a gente compreende o que está acontecendo no momento, os porquês, nem os paraquês. Mas se a gente está nele, cabe a gente a obedecer. Portanto, eu queria encorajar você nessa manhã, por mais inusitada, por mais desconfortável que seja a situação que você esteja passando, por mais absurda que seja, deixa Jesus fazer, do jeito dele. Ouça ele. Porque você não compreende agora, mas você vai saber depois. E sempre depois, ele sempre nos conduz para a vida, para nos aperfeiçoar, para nos fazer cada vez mais semelhantes a ele. A gente não veio para o caminho do Evangelho para a gente conquistar tesouros nessa terra, fama, glória terrena. A gente veio pelo caminho do Evangelho para sermos salvos exatamente dessa ideia de vida, que é morte. A gente veio para entrar pelo caminho estreito para a vida eterna. Então deixa ele fazer do jeito dele. Está complicado, está difícil? Deixa que ele faça do jeito dele. Que você possa, hoje, se aquietar. Como diz o salmista lá, olha, pode deixar, entrega o teu caminho e ele fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Não esperneie contra Deus. Dê razão a Ele. Não busque, não blasfeme contra Ele, porque de repente a situação ficou absurda. Está fora do seu controle. Você imagina que Deus não age do jeito que está acontecendo na sua vida. Ele age do jeito que Ele quer. Você se lembra daquela passagem lá registrada no Evangelho de João, no capítulo 9, quando Jesus encontra aquele cego de nascença, e aí ele cospe no chão e faz ali aquela gororoba, aquele lodo ali, passa no olho do cego e manda ele lavar no tanque de Siloé. Olha que coisa bizarra que Jesus faz. E aí a gente vai aprendendo, depois que a gente passa pela situação, a gente vai ver como a gente foi infantil, duvidando de que Deus não estivesse com a gente. E um dos grandes problemas é que a gente não crê de verdade que Deus está com a gente. A gente acha que a bondade de Deus ela está restrita, reduzida a alguns atos, algumas satisfações da nossa vontade. Se Deus realizou algumas coisas de acordo com a minha vontade, Ele é bom. Mas se Ele não está fazendo, de repente Ele me abandonou, ele se esqueceu de mim, Ele está com outras ocupações. A gente às vezes não verbaliza isso pelo nosso pudor religioso, mas o nosso coração lá no fundo está latejando esse tipo de percepção. Não. O que está acontecendo agora, se você não está entendendo, glorifica a Deus. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está comigo. Obedeça-o cegamente. Não vai buscar recursos no pecado, naquilo que ele condena, naquilo que ele diz que é caminho de morte. Não vai buscar recursos nas ideias do mundo, moldando a sua mentalidade de acordo com esse mundo que jaz no maligno. Mas converta-se de fato ao Evangelho e vá caminhando, ainda que seja na contramão, parecendo que está em silêncio, que Deus está em silêncio. Ele não tem obrigação de estar dando satisfação para mim e para você. Todavia, Ele prometeu que estaria com a gente todos os dias. Simplesmente creia, porque o justo vive pela fé. A nossa jornada aqui é pela fé. O que está acontecendo agora, você não está entendendo, mas você vai entender depois. Nesse caso específico dos discípulos, eles entenderam qual que é a natureza do serviço a Deus, de servir a Deus. É servir o outro.
Alguém já disse que Deus escolheu ser amado no próximo. A necessidade do próximo é a melhor declaração de amor que a gente tem. O melhor lugar de declarar amor a Deus é a necessidade do próximo. Não são os palcos e os tablados onde a gente é admirado pelo nosso charme espiritual. Mas no serviço. Foi esse exemplo que Jesus deu. Mas ele também dá o exemplo aqui de que quando a gente não estiver entendendo o que ele está fazendo, a gente simplesmente sabe que ele tem o controle e a gente glorifica ele. Porque no devido tempo a gente vai saber. Porque Deus trabalha para nós. Ele trabalha a nosso favor. Ininterruptamente. O salmista diz que o guarda, aquele que nos guarda, ele não dormita, ele não cochila. Ele está atento a tudo o que acontece comigo e com você. O próprio Senhor Jesus disse que as ovelhas dele, ninguém as arrebatará das suas mãos. Se não está do jeito que você quer, ou se Deus está agindo da maneira estranha, isso não quer dizer que ele te abandonou. Olha para frente. Glorifica o nome dele. Diga a ele: Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem razão, ainda que eu não entenda. Mas quem sou eu e você para querer entender teu controle? Deus tem que dar satisfação para a gente de como ele está agindo toda hora. Posso fazer isso agora, Gilmar? O que você acha, Gilmar? Não, ele não precisa da minha opinião. Eu sou uma nulidade. Eu sou pó. Todavia, ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, escolheu me amar. E quando eu creio nesse amor, eu descanso. Ainda que eu não esteja entendendo o processo. Ainda que eu não esteja entendendo a fase que eu estou passando agora. Ainda que eu não esteja entendendo essa estação da minha vida, que de repente pode estar durando mais tempo do que eu imaginava. Mas eu glorifico ao Senhor, porque ainda que eu não entenda agora, eu vou entender depois. E quando eu entender, eu vou ver que foi o melhor jeito de Deus agir comigo, porque Ele sempre age com perfeição, e Ele, no final das contas, Ele nos dá infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O processo pode às vezes ser dolorido, o processo pode às vezes ser absurdo aos nossos olhos num primeiro momento. Mas Jesus disse que é como uma mulher que tem a dor de parto. Ela sofre as dores. E quando ela está tendo aquelas dores, ela pensa: nunca mais eu vou ter filho. Mas quando vem o filho, ela se esquece daquelas dores e se agrada de ver aquele rostinho, de ver aquele ser que saiu dela, dando uma nova vida. É assim. Não queira controlar os processos de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. E ainda que você não entenda, não perceba, não discirna exatamente onde isso vai dar, relaxa, descanse no Senhor. Não negocie a sua fidelidade a Ele com nada. Não blasfeme. Não entre nessa de criança mimada, de que papai te abandonou, papai não gosta mais de mim porque ele não fez do meu jeito, ele não deixou eu tomar Coca-Cola no almoço. Seu pai sabe por que você não pode tomar Coca-Cola? Vai te fazer mal. Papai não deixou eu me lembro que quando eu era, vou para encerrar minha fala aqui, eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha assim uma bacinha que minha mãe me dava o almoço. Eu almoçava, ganhei da minha avó uma bacinha de alumínio e eu almoçava naquela bacinha. E eu via servindo azeite de oliva e eu achei o azeite maravilhoso. E eu pedi à minha mãe para colocar na minha comida. Aos meus olhos, ela colocava só aquele pouquinho. Eu pensava: que bonduragem, né? Esse negócio é muito gostoso, eu quero mais. E um dia minha mãe não estava em casa, não estava na cozinha na hora, e eu fui preparar ali a minha janta, fui ali servir a minha janta, aproveitei, olhei para um lado, olhei para o outro, minha mãe não estava, eu despejei quase que o litro de
azeite na minha comida e ficou ali aquele arroz nadando, boiando no óleo e me faria mal. Eu não sabia o que eu estava pedindo, não sabia o que eu estava querendo. Minha mãe sabia. E assim eu me vejo muitas vezes com Deus, às vezes eu quero que Ele faça do meu jeito. Eu não entendo que o que Ele está fazendo é para o meu bem. E quem vai discernir o que é bem para mim é Ele, não eu. Eu não passo de uma criança mimada, chorando, achando que o papai me abandonou porque de repente ele não satisfez o meu capricho e a minha vontade. Mas o que ele está fazendo agora, de repente você não vai entender. Vai entender lá na frente. E você vai ver que foi para o seu bem. Aí você vai descansar no Senhor, porque aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo trazendo seus feixes. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está tudo conectado na palavra de Deus, os exemplos de Jesus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Você possa pensar nisso, aproveita esse feriado. Em vez de espernear, em vez de querer controlar, glorifique o Senhor. E faça um propósito com você mesmo, diante de Deus, de seguir fiel a Ele. Ainda que você não esteja entendendo, você não vai abrir mão da sua fidelidade em nome de Jesus. Porque daqui a pouco você vai perceber. E se por acaso, nesse processo, você já deu uma escorregada, já blasfemou, já se entregou aos prazeres da carne, à cobiça, à ganância, a ira, a discórdia, essas coisas que nos afastam da presença de Deus, o perdão está aí para Ele. É Ele que lava os pés da gente. Você não precisa batizar de novo, precisa só ter os pés lavados por Ele. Permita que Ele lave os seus pés hoje e coloque você à mesa para comer com Ele novamente. O perdão é dele, a reconciliação vem dele. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tá bom? Que você possa pensar nisso. Aproveite bem o seu feriado. Descanse. Prepare o seu coração na presença do Senhor. A melhor maneira que temos de aproveitar não só o feriado, mas a nossa existência, a nossa vida aqui, é estar na presença de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor amado, por essa manhã tão especial, por esse feriado, por esse dia tão gostoso, podermos nos reunir aqui virtualmente com os nossos irmãos, ó Pai. Quero pedir que o Senhor abençoe, Senhor amado, esses corações, ó Pai, ainda feridos, ó Deus, entristecidos pelo luto, mas que o consolo da parte do que só o Espírito do Senhor pode dar. Venha, Senhor amado, sobre a vida de cada um, sobre o coração, sobre a alma de cada um, ó Pai, com lucidez, com discernimento espiritual, ó Pai, com paz, Senhor. Ó Deus amado, com gratidão, por termos tido o privilégio da convivência com aqueles que hoje nos vêm à memória e já não estão mais entre nós, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor amado, de modo que, ainda que não estejamos entendendo aquilo que está acontecendo conosco, ó Pai, mas nós cremos que se entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós devemos confiar, ó Pai amado, porque o Senhor sabe o que é bom para nós. O Senhor sabe, ó Deus amado, todas as coisas, e quando está no seu controle, o Senhor, tudo no Senhor é perfeito. O tempo, o querer, o realizar, ó Deus. Abençoa-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado aí pela sua companhia, tá bom? Amanhã, gente, quarta-feira, dia útil, né, dia 3 de novembro, se Deus permitir, a gente volta aqui no nosso horário costumeiro da nossa caminhada de oração, 7 horas da manhã, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração e um ótimo feriado para você.